A primeira igreja presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o evangelho, ele tem que proclamar esse evangelho e testemunhar esse evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da primeira igreja presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, tudo bem? Este é o programa Cada Dia e já no começo desse programa queremos agradecer sua companhia. Final do ano chegando e muita gente aproveita o 13º para fazer uma reforminha em casa ou passar uma tinta nas paredes para dar uma nova vida ao imóvel. Mas quando se fala em reforma, todos pensamos no desconforto que é gerado, sujeira, entulho. Se fôssemos fazer uma pesquisa sobre a importância de uma reforma, as opiniões se dividiriam, não é mesmo? Para alguns, a reforma traz muitos transtornos, seja em uma casa ou em outro setor. Para outros, a reforma é um renovar e a concretização de sonhos há muito tempo planejados. Mas reformar dá trabalho, porque queremos consertar aquilo que já está pronto, com o objetivo de melhorar o aspecto visual. A reforma ela vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho. O material tá caro, mas aí depois, na hora que você vê tudo bonitinho, né? Vale a pena. Vale a pena. Fica melhor do que estava, né? E aí você começa a curtir mais aonde você mandou reformar. Que a casa fica em ordem, fica bonita e faz aquelas coisas necessárias que a gente precisa de fazer na casa. Teve reforma na casa da minha mãe, no banheiro. Então não tinha como tomar banho naquele banheiro. Então você tinha que se deslocar para outro lugar, para outro apartamento para tomar banho. Então fica uma coisa meio incômoda, né? Além de incomodar também os vizinhos, fica chato, né? Por exemplo, a minha, eu vou ter que reformar o ano que vem, mas eu tenho que esperar a construção da minha irmã ficar pronta para me mudar de casa, porque fazer reforma com a gente em casa dá muito trabalho. É desagradável, mas faz parte, né? Qualquer tipo de reforma, quando estamos dentro de uma casa, traz um pouco de transtornos, aguça o estresse, mas no final é legal ver tudo em ordem e melhor, do jeito que idealizamos, não é mesmo? Mas hoje eu quero falar com você sobre uma outra reforma, a Reforma Protestante ocorrida no século XVI, uma volta à Bíblia e à verdade cristã. A igreja cristã na Idade Média havia se afastado do cristianismo e perdeu seu compromisso com a palavra de Deus.
A igreja se enriqueceu financeiramente e perdeu-se espiritualmente e adotou doutrinas estranhas. Reforma Protestante. Este é o tema que queremos conversar no programa Cada Dia de hoje. Você deve estar se perguntando qual a importância dessa reforma ocorrida no século XVI. O que isso tem a ver comigo? Estamos no século XXI e a reforma protestante foi muito importante para moldar o pensamento cristão da época. A palavra de Deus estava sendo pregada de forma errada e novas filosofias foram introduzidas e exigências eram feitas aos seus fiéis sem base bíblica. Os fiéis, dentro de sua sinceridade cristã, ficavam reféns de indulgências impostas a eles. As indulgências eram um documento em que a pessoa, pagando por ele, tinha do Papa completo perdão para entrar nos céus. Queremos que você conheça agora um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Acompanhe agora a entrevista com os nossos convidados especiais. A reforma religiosa do século XVI foi mais do que simplesmente um movimento religioso. A importância dela se estendeu para a política, economia e, óbvio, religião, uma vez que ela teve o seu início num pensamento de como interpretar a Bíblia e como viver os ensinos de Jesus Cristo. A Reforma Protestante foi tão importante que há historiadores que chegam a questionar, talvez até que quase brincando, o fato de que o final da Idade Média deveria ser marcado não com a queda de Constantinopla, uma questão política que tem efeitos, obviamente, sobre todo o mundo moderno, toda a Europa, mas o final da Idade Média e início da Idade Moderna poderia ser marcada em 1517. Quando Lutero vai fixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Martinho Lutero, um monge beneditino do século XVI, é uma figura muito especial, muito interessante. Ele ficou profundamente revoltado, eu diria, quando chega em Wittenberg, a sua região, a sua paróquia, o enviado do Papa, Tetzel, vendendo as indulgências. A partir dessa provocação, junto com todos os outros pensamentos que ele vinha alimentando através dos estudos das Escrituras, ele escreve 95 itens, chamadas 95 teses, e afixa no dia 31 de outubro, na próxima porta da Abadia de Wittenberg, propondo discutir esses temas com quem quisesse. Na Idade Média, a Igreja controlava toda a vida. As pessoas, desde que nasciam até depois que morriam, tinham a sua vida e o seu corpo controlado pela Igreja. E nesse contexto, as pessoas se entregavam a qualquer prática. E como a Igreja apresentava papéis, por exemplo, como foi no caso de Lutero, com uma indulgência ali escrito que quem contribuísse com aquele valor teria o perdão de pecados ou perdão pelo menos das práticas da piedade, né? Então essas pessoas se sentiam constrangidas a praticar isso porque haviam sido ensinadas e sentiam que se não fizessem isso, mesmo que fossem salvas, eventualmente passariam milhares de anos no purgatório antes de chegar ao céu. Lutero, nos seus estudos, nos seus escritos, e outros reformadores, eles defenderão alguns pilares, entre os quais eu destacaria só a palavra de Deus deve dirigir o que eu creio e o que eu vivo. Só Jesus Cristo faz a minha ligação com Deus, e só nele eu tenho o perdão dos meus pecados. E basta a fé em Cristo Jesus para eu me apropriar das bênçãos espirituais. Eu destaco somente esses 3 pilares, embora haja os outros,
mas eu creio que eles sejam suficientes para nós pensarmos hoje a importância da reforma do século XVI e a aplicabilidade dela na nossa vida contemporânea. Existem outras perguntas que são pertinentes nos dias de hoje também, com relação à reforma protestante. A igreja atual precisa de uma reforma radical? Como seria isso? Reforma protestante. Queremos continuar com este tema após um breve intervalo. Não saia daí. Reforma protestante. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. A reforma protestante pode ser entendida como um movimento religioso de contestação ao poder da Igreja Romana. Ocorrido na Europa no século XVI, teve como principais movimentos a reforma luterana na Alemanha, a reforma calvinista na França e a reforma anglicana na Inglaterra. A reforma protestante teve várias consequências, dentre elas, ajudou a inserir mais o povo no entendimento da palavra de Deus, mas também desencadeou importantes ações. Diminuição da influência e interferência do poder da Igreja Católica na Europa. Surgimento de novas igrejas cristãs. Tradução da Bíblia para outros idiomas. Desta forma, mais pessoas passaram a ter acesso à leitura da Bíblia. Surgimento de movimentos sociais que tinham como propósito a implantação de um sistema social e econômico mais justo. Não podemos nos esquecer de que muitos líderes contribuíram para mudanças com movimentos da pré-reforma, antes da reforma oficial. O filme Martim Lutero mostra bem a importância dessa reforma protestante, o movimento de renovação da Igreja liderado por Martinho Lutero no século XVI. A reforma protestante foi um movimento de caráter religioso que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Dentro deste contexto, temos mais algumas perguntas pertinentes. Com relação à reforma protestante, a Igreja atual precisa de uma reforma radical? Como seria isso? A reforma foi um momento forte na história, 1517, século XVI, e dali para frente ela não se resolveu em 1517, ela foi sendo trabalhada e aperfeiçoada, mas ela é sempre necessária. Hoje, em nossa vida, Brasil, se você pensar em Brasil, olhando para o cristianismo do Brasil, você observa que é necessária a fidelidade às Escrituras, um trabalho sério de estudo da Palavra de Deus e até de como comunicá-la. Temos que pregar a Palavra, estudar a Palavra, conhecer a Palavra, viver a Palavra, crer a Palavra. É suficiente, não precisa mais que isso. É muito parecida a nossa situação hoje, como em outras épocas, em outros lugares, com o que Lutero viveu. E ele, chegando em Roma, ele observa a venda de objetos sagrados, a venda de objetos mágicos, o pessoal pagando promessas, subindo uma grande escada de joelhos, e isso, ele fica muito incomodado com isso, porque as Escrituras não alimentam isso. Onde eu entro e de livraria ou visito, eu observo que eles têm que servir o povo, e ao servir a expectativa do povo, você tem ali materiais que se transformam em amuleto, em coisas mais místicas, mágicas, né? Que não atendem, não tem base bíblica nenhuma. Eu observo também nos programas de TV, às vezes aquele esquema, né? Põe um copo d'água em algum lugar, põe a mão não sei aonde. Cada um inventa um jeito para cativar o seu ouvinte e para falar segundo a coceira do ouvinte.
a coceira do ouvido do ouvinte. Paulo já disse isso quando escreveu a Timóteo, que chegaria o momento, e já chegou faz tempo, né? E entre nós continua sendo, que pregadores falam segundo o desejo do ouvinte. É perigoso. Eles estão ensinando algo que não está nas Escrituras. Ao fazer isso, eles fortalecem a crendice do pessoal. As mensagens proclamadas pela Reforma continuam sendo pertinentes aos nossos dias. Da mesma forma como as Escrituras são sempre atuais e representam a vontade de Deus ao homem, em todas as ocasiões, a Reforma, com suas mensagens extraídas e baseadas nessas Escrituras, transborda em atualidade para a cena contemporânea da Igreja Evangélica. Reforma Protestante. Queremos continuar com este assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Eu quero conversar um pouco com você sobre a Reforma Protestante e dizer inicialmente que a Reforma não foi um desvio, foi uma volta às origens, uma volta da Igreja à doutrina dos apóstolos. Eu quero ancorar esta palavra em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. A igreja cristã, até o quarto século, ela não tinha bandeira denominacional. Ela não era católica, não era protestante, ela era igreja cristã. Depois, com a declaração de que era uma religião oficial do Império, por meio de Constantino, com os séculos, a igreja foi se desviando da sua fidelidade às Escrituras. Porque, na verdade, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. E as pessoas vinham trazendo na sua bagagem muitas crenças que não tinham fundamentação na palavra de Deus. A igreja foi se perdendo teologicamente, doutrinariamente, e os líderes foram se enriquecendo ou se enchendo de muito poder eclesiástico, mas fraqueza moral. Foi assim que surge no norte da Itália um movimento preparatório da Reforma, que foi a Renascença, que mexeu com a questão da política, da economia, da ciência, das artes e da religião, tirando das mãos da igreja essas áreas tão importantes. Para e passo, em 1450, Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha. E o primeiro livro a ser impresso vai ser exatamente a Bíblia. Deus levantou também homens que se voltaram para o Evangelho e que pregaram com fidelidade a palavra de Deus, como John Huss, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, e dois deles foram martirizados. John Huss, na Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália, e John Wycliffe trabalhou intensamente, mesmo debaixo de perseguição, para traduzir a Bíblia para o inglês. Entretanto, a reforma protestante só vai de fato ser estabelecida quando o Papa Leão X envia Johannes Tetzel para a Alemanha para vender indulgências, bulas papais, vendendo perdão de pecados. E com isso arrecadando dinheiro. E na medida em que a pessoa dava um valor maior, se comprava 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de perdão. E o Papa dava a sua assinatura garantindo a esta pessoa o perdão. Bom,
o monge agostiniano Martinho Lutero, que já tinha encontrado a verdade de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, não suportando mais aquela pregação equivocada de Johannes Tetzel, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, 95 teses contra as indulgências. Estava ali deflagrada, portanto, a reforma protestante do século XVI. Deus levantou homens importantes como Martinho Lutero, como João Calvino e muitos outros reformadores importantes. E a reforma traz à tona algumas verdades essenciais. Primeiro, só a Escritura. Não é a tradição, não é a decisão dos concílios eclesiásticos, os dogmas estabelecidos pelos homens que estão no mesmo nível, na mesma altura da Escritura. É só a Escritura. A verdade emana da Bíblia. A Bíblia é quem diz para nós a verdade de Deus, ou seja, a igreja não está acima, os concílios não estão acima da Escritura, a Escritura é quem está acima dos concílios e dela decorre a nossa fé, aquilo que nós sabemos acerca de Deus e das suas obras. Mas mais do que isso, só a fé, não é a fé mais as obras, mas só a fé em Cristo é suficiente para a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus e não a conquista das obras. Terceiro lugar, só a graça em vez do merecimento humano. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque frequentamos uma igreja, porque entregamos o dízimo, porque fazemos orações, porque pertencemos a uma família cristã. Não, nós somos salvos pela graça. Ou seja, é o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso favor, em nosso lugar, é que nos dá a base da nossa salvação. Ou seja, nós não conquistamos a salvação pelos méritos, nós recebemos de graça, pela fé, esta dádiva gloriosa de Deus. Mas também a reforma estabeleceu que é só Cristo. Não é Cristo e Maria, não é Cristo e Paulo, não é Cristo e Pedro, não é Cristo e os santos, não é Cristo e o líder tal, não, é só Cristo, que é o nosso único mediador, único Salvador, único Senhor. Não há salvação fora dele. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas, finalmente, a reforma estabeleceu que só a Deus a glória. Não cabe colocar nenhum homem no pedestal. Todo culto prestado ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Agora, um dos princípios da reforma é que igreja reformada sempre reformando. Ou seja, continuamente a igreja precisa examinar a sua fé e a sua prática para checar se esta fé e esta prática estão de acordo com as Escrituras. De tal maneira que a única maneira de nós preservarmos a sã doutrina é examinando hoje a nossa vida se nós estamos pregando o que a Bíblia ensina, se nós estamos vivendo como a Bíblia ensina. Em muitos lugares, no Brasil e no mundo, algumas igrejas chamadas evangélicas já se desviaram do caminho. Não pregam mais a sã doutrina. Não pregam mais a doutrina dos apóstolos. Não prega mais a palavra de Deus com fidelidade. E estas igrejas precisam se voltar para as Escrituras, porque hoje muitas igrejas já se capitularam ao liberalismo. Em muitos seminários chamados protestantes hoje, não se crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Não se crê mais que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Não se crê mais no pecado original. Não se crê mais na justificação pela fé. E, portanto, as igrejas que se bandearam para o lado do liberalismo teológico começaram a sofrer quedas e mais quedas, se esvaziando. Por quê? Porque onde não tem evangelho, não tem a presença de Deus, não tem esperança de salvação.
E essas igrejas, então, estão morrendo na Europa, na América, no Brasil, no mundo. Outras igrejas, embora lotadas, mas estão comprometidas com um sincretismo pagão, onde o evangelho foi substituído por um produto barato de teologia da prosperidade, do misticismo brasileiro, do sual grosso, da rosa ungida, do copo d'água em cima da televisão, de práticas completamente estranhas às Escrituras. E estas igrejas, embora cheias, não representam a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está fundamentada nas Escrituras. Nessas igrejas, na maioria delas, não se prega mais sobre arrependimento, sobre fé, sobre justificação pela fé, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre a santificação, sobre as glórias do céu, sobre os horrores do inferno, sobre a centralidade de Cristo. Um evangelho antropocêntrico, onde se oferece para o homem casa nova, carro novo, dinheiro, prosperidade, quando na verdade o evangelho de Cristo foi substituído por um outro evangelho, um falso evangelho. Essas igrejas precisam passar por uma nova reforma, voltando-se para as Escrituras. Eu estou seguro disso. Não há esperança para a igreja brasileira, a não ser que ela se volte para a palavra de Deus. Se volte às Escrituras. Foi isso que aconteceu lá no século XVI, com Martinho Lutero, com João Calvino, com Ulrich Zwinglio e com tantos outros. Hoje precisamos voltar para a palavra de Deus, voltar para o Deus da palavra, nos humilharmos, nos arrependermos, para que a igreja possa ter uma pregação fiel às Escrituras e uma prática de vida de santidade e piedade. Precisamos ortodoxia e precisamos de piedade. Precisamos de doutrina certa, precisamos de vida certa. Precisamos do credo certo e da conduta certa. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Esta é a necessidade da igreja evangélica brasileira, uma volta para as Escrituras, uma volta para Deus, uma nova reforma espiritual. Eu quero orar com você, você que está acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como é que você está, mas é certo isso, você e eu precisamos de Deus, você e eu precisamos de Jesus, você e eu precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Você e eu precisamos de uma igreja bíblica, saudável, que ame a Deus, que seja fiel à palavra de Deus e que viva em novidade de vida. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero colocar diante de Ti a igreja brasileira e te pedir, Deus, que Tu geres no coração desta igreja arrependimento e que a Tua igreja volte-se para a palavra, para as Escrituras, para que Te conheça e pregue o Evangelho com fidelidade. Abençoa aquelas pessoas que estão nos assistindo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo e nós gostaríamos tanto que você fizesse um contato conosco para nos fazer uma visita, porque nós nos sentiremos muito felizes de acolher você, a sua família e os seus amigos. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, seguido de escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, culto público domingo também às 7 horas da noite e às quartas-feiras às 7h30 da noite. Receber você e sua família será uma grande alegria para nós. Somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus e queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.